Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Jesus no Lar. É com grande alegria e satisfação no coração que estamos aqui, graças ao convite do nosso querido André Luiz, lá do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itatiba. Muitíssimo obrigado. Agradecemos a presença dos queridos amigos e abraçamos aqueles que vierem a ver esse trabalho, pequeno trabalho de explicação da mensagem evangélica, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe a todos. Boa tarde, Elaine, boa tarde, Maria das Graças, boa tarde, Sumiê, sejam todos bem-vindos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade hoje ao livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Espírito, pelas mãos de Chico Xavier, ao capítulo número 4, que tem como título A Lição da Semente. O Senhor Jesus sempre foi, vamos dizer assim, muito profícuo nas explicações da sua mensagem, fazendo comparações, fazendo analogias, né? De forma que a gente exercita com muita facilidade o nosso entendimento, né? A gente exercita muito facilmente a nossa mente para a compreensão do Evangelho do Senhor Jesus e da sua mensagem, né? Então, nesse capítulo número 4, a lição da semente, o Senhor Jesus vai fazer uma comparação direta com as sementes que nós lançamos ao solo, né? Então, a lição número 4 é a lição da semente. Antes, vamos cumprimentar a nossa querida Márcia Penha. Boa tarde, querido irmão Navarro, saudades, feliz demais por estar aqui. Abraço meu e do Antônio, muito obrigado, Bitinga. Márcio, um abraço a vocês também, que o Senhor Jesus abençoe, a saudade também é nossa. Estamos aguardando a visita de vocês aqui no Franciscano Xavier, em Rio Preto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, Jesus estava reunido, né, com o grupo familiar, as pessoas que se interessavam pela mensagem do Cristo na casa de Pedro. E aí, então, Neio Lúcio faz a seguinte exposição. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Imaginemos o verbo que se fez carne, Jesus, transmitindo para nós outros a palavra de Deus. Imaginemos o poder de persuasão, imaginemos o poder, a autoridade natural do Senhor Jesus. Então, tudo que ele dizia e disse é convincente por uma questão moral. É interessante aqui a lógica da coisa, porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, nas duas questões 274, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais responsáveis pela codificação se existe algum tipo de autoridade de um espírito sobre o outro. E os benfeitores disseram que sim, que há uma autoridade entre os espíritos e ela é de acordo com a evolução moral, e por isso mesmo é irresistível, dizem os benfeitores espirituais. Ao que Kardec, na questão 274A, torna a perguntar se existe algum meio de se ver livre dessa autoridade. E os benfeitores disseram, nós dissemos irresistível. Então, o Senhor Jesus exerce um poder, um fascínio sobre nós que é irresistível. Nós podemos lutar, nós podemos nos atrasar, podemos questionar, nós poderemos fazer mil coisas, mas mais cedo ou mais tarde, a autoridade moral do Senhor Jesus vai nos convencer de que ele é a verdade, o caminho e a vida, de que ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Nós vamos nos convencer que as palavras dele são palavras de vida eterna. Passa o céu e a terra físicos, mas as palavras dele não passam. Por quê? Porque é o verbo que se fez carne. Então, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Ele vai acabar nos convencendo, né? E aí a gente vai ver quanto tempo a gente perdeu nas estradas da vida. Em verdade, disse o Senhor, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Sim, nós todos estamos com muitos cuidados ao nosso redor. A manutenção do lar já começa também pela manutenção da saúde do corpo físico, né?
a manutenção do lar, as nossas enfermidades, os nossos interesses materiais, os nossos sonhos, os nossos compromissos, a problemática social como um todo, que começa no círculo familiar, depois tem a convivência social com as suas necessidades e questões particulares. Então, nós estamos sempre envolvidos em muitos cuidados, e muitos deles são aflitivos. E o Senhor Jesus diz que é difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana, porque nós ainda somos frágeis, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Para onde se voltem nossos olhos, disse Jesus, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Esse panorama não mudou nos últimos 2000 anos, né? No templo, com T maiúsculo, que é o lar do Senhor, está se falando das casas religiosas, né? Comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Olha que interessante, as características da natureza humana vão se fazer presente, inclusive no templo, que é o lar do Senhor. Nem sempre é possível trazer um coração puro e limpo, porque às vezes a gente se deixa levar justamente por essas intempéries da vida, pelas dificuldades, pelas vicissitudes mais amargas, e aí a gente não consegue manter pureza de espírito, né? Como seria de desejar, ou espera-se de nós isso, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Nós vivemos, compreendamos, né? Nós vivemos num mundo de expiação e prova, por necessidade dos nossos espíritos, porque se estamos aqui neste mundo, nesse momento, nessa reencarnação, com essa proposta programada, nós estamos evidentemente sujeitos à lei e à ordem, ao amor e à justiça divina, o que significa dizer que ninguém vai passar por aquilo que não precisa, aquilo que não tem necessidade. Se Deus está deixando acontecer, é porque há de ser importante para os nossos espíritos, e daí a gente precisa ouvir o Senhor, né? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito. Então é preciso compreender que nós ainda temos no nosso planeta muitos espinheiros, né? Lamaçais e serpentes a nos rodearem. Entretanto, continua o mestre, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, uma sementezinha. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Então, nós viemos para o mundo físico, fazendo uma correlação com a semente que é embutida no solo rústico, duro, né? Assim como a semente suporta o peso e os detritos, nós suportamos as vicissitudes do mundo físico, mas se germina, e essa é uma característica natural, a germinação é uma característica natural, e nós outros também precisamos germinar para um homem novo, conforme propõe a doutrina espírita, né? E lá no capítulo Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha, não poderia ser diferente. Se nós nos esforçarmos com fé, com boa vontade, com diretriz, a lei divina não pode de forma alguma bloquear o nosso caminho, seria maldade, seria injustiça. Então, o movimento, quem produz somos nós, e uma vez produzido o movimento de germinação, de crescimento, a providência divina só tem a acrescentar a nosso favor para que a gente continue nesse processo. Mas se eu for preguiçoso, se eu for negligente, eu vou continuar preso ao solo das vicissitudes da matéria física, as dificuldades, a escuridão do solo, a pressão do solo, o peso do solo, né? Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Quer dizer, você planta uma semente, ela vem em busca da luz, é natural isso. E toda árvore, ela cresce, por isso surgem as florestas altas. As plantas buscam cada vez mais alto o sol, né? De forma que sobrevivem mais aquelas que conseguem o sol. Nós também somos assim, o sol de nossas almas é o Senhor Jesus. E nós viemos à terra para sair do lodo da terra, para sair das vicissitudes em busca da luz divina,
que é representada pelo Senhor Jesus aqui na Terra. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele também fala que nós também somos a luz do mundo. E ele acrescenta, fazei brilhar a vossa luz, né? Porque sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz para que vejam as vossas boas obras, ou seja, através das boas obras, da boa vontade, é que a gente vai se tornar luz, né? Ou vai brilhar ainda mais. Então, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. Coisa que às vezes não acontece com a gente, né? Às vezes a gente se deixa levar pela inércia, pelo comodismo, né? Por aquilo que é de menor esforço. Ah, todo mundo é assim, ninguém se apressa, por que eu vou me apressar? Vou deixar coisas para outra existência, a reencarnação da frente e assim sucessivamente. A planta não, ela busca sua excelência, tendo as possibilidades, ela busca a sua excelência. E nós outros temos todas as possibilidades. Não tentarás jamais o Senhor teu Deus, disse Jesus na tentação do pináculo do templo, né? Mostrando para nós todos que o Senhor da vida, através daquilo que nós conhecemos como divina providência, providencia de tudo aquilo que nós somos necessitados para nós crescermos, né? Então, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, inclusive nas nossas vidas, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, toda árvore que dá frutos, ela não escolhe para quem ela vai dar frutos. Se nós plantarmos qualquer árvore frutífera no lodo, ela vai dar frutos. Se der num terreno, se plantarmos num terreno mais bem cuidado, adubado, ela também vai render, e às vezes muito mais, mas ela nunca deixa de fornecer aquilo que é de sua característica. Assim nós outros. Não importa onde estamos estabelecidos pela programação divina ou por opção temporária aqui agora, através do livre-arbítrio, nós sempre poderemos produzir frutos para aqueles que nos rodeiam. É o que o Senhor Jesus está querendo dizer quando ele fala da semente que se transforma em árvore para atender a todos. O aprendiz, aí ele vai falar diretamente para nós, né? O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Nós temos, né? Muito arraigadamente as nossas raízes existenciais, falando fisiologicamente, né? Fisicamente, fundadas no orgulho, no egoísmo e na vaidade. É isso que o Senhor já nos deixa em alerta aqui. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Perdão, meus amigos. Lembremos-nos do Livro dos Espíritos, das questões 392 até 399, Allan Kardec discute o esquecimento do passado. E ali os benfeitores espirituais vão dizer para nós que nós somos capazes de ter uma certa noção da nossa condição espiritual, o que fizemos, o que fomos, porque nós trazemos inclinações, aptidões, né, que são fáceis de serem colocadas à prova. Quais são de serem colocadas à mostra? Qual é a aptidão mais complicada para nós? A aptidão no bem, né? Por isso que assumir aqui tem razão, olhar com os olhos do bem. Nós precisamos aprender a olhar o mundo com olhos do bem. Isso é ser positivo, isso é ter bom ânimo, que é o que o Senhor Jesus nos indica, né? Tenham bom ânimo, no mundo tereis sofrimento, né? E, aliás, vamos começar o texto, né? Eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis sofrimento, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele já havia nos alertado que nós poderemos fazer muito mais do que ele fez quando tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, quando a gente inicia o processo de renovação dos nossos espíritos, a gente vai perceber, numa análise íntima, né, olhando para nós mesmos, um autoconhecimento, nós vamos perceber que existem muitas viciações, né, muitas paixões que a gente ainda precisa trabalhar para eliminar. Mas é natural, porque é o caminho que nós percorremos. E agora a gente vai ter que trabalhar para modificar isso, né?
O aprendiz, então, que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às emissões terrestres, sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, inclusive pelas outras pessoas, que a dor é ameaça constante. Quem de nós não está sujeito, né, nesse mundo de expiação e prova? Porque tanto expiação, tanto quanto prova, produzem uma sensação de dor, ao menos moral, em nós outros, né? Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Então, quando a gente embala no progresso, quando a gente embala no novo caminho, a gente se auto-fortalece, se auto-alimenta, e evidentemente os benfeitores espirituais vão nos secundar nesse esforço, né? Age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Então, não haverá progresso dos nossos espíritos, né? Fazendo uma comparação com a semente que vira árvore e frutifica, se nós não trabalharmos para o bem geral. Porque trabalhando tão somente para nós mesmos será egoísmo. E o egoísmo, propõe o Livro dos Espíritos, na sua questão 785, é um dos maiores empecilhos para o nosso progresso. Nós só temos de verdade conquistado, dirá Emmanuel, pelas mãos do Chico, aquilo que nós distribuirmos, porque isso ninguém consegue mais tirar da gente, né? Agora, o que retermos, isso poderá ser anulado através de um processo reencarnatório mais aflitivo, segundo propõe a questão 216 do Livro dos Espíritos, e mesmo a 220. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Se nós estamos caminhando em direção à luz maior, nós temos que fazer com que nós brilhemos a nossa luz através das boas obras, e boas obras significa para o bem de todos, né? Nós precisamos compreender isso de uma forma definitiva. Então, é agir constantemente na esfera de que se faz peregrino, onde estivermos, né? Em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Não encontra seduções irresistíveis. Haverá seduções, ou, melhor dizendo ainda, haverá tentações em função das nossas inferioridades, das nossas deficiências morais ainda, da nossa pouca fortaleza existencial. Então, haverá, evidentemente, seduções, que nós poderíamos chamar de tentações, mas não serão irresistíveis. O livre-arbítrio fala mais alto, nós temos essa capacidade, e por isso mesmo somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe, né? O reencontro com a divindade, que é de onde nós saímos, de que se reconhece venturoso herdeiro, aí a gente vai se ver herdeiro do reino de Deus, né? E ardente, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Olha que interessante. Uma vez a caminho, não tem volta, não existe anjo decaído, né? O que existe, no máximo, é o estacionamento do espírito, mas tudo aquilo que ele conquista, ele não perde em termos de valores espirituais. Às vezes a gente perde de uma reencarnação para outra determinados atributos, determinados, vamos dizer, determinadas ferramentas ou determinados talentos, na palavra da proposta dos talentos, né? Por conta de não ter nos feito bom uso. Aí, na próxima existência, a gente vai ter que valorizar, através da ausência dos talentos, dos atributos, aquilo que nós não valorizamos, né? Então, a gente vai agindo constantemente onde nós estivermos. Não encontraremos soluções irresistíveis. E o reencontro com Deus dentro de nós outros, de que se reconhece venturoso herdeiro, repetindo, e constitui-lhe objetivo imutável, não descansa mais na marcha. É como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração, ou seja, vai sendo aquecido o nosso coração no rumo da renovação. E quanto mais a gente avança, mais a consciência se tranquiliza, mais a percepção da felicidade, segundo a proposta da questão 614 e da questão 621 do Livro dos Espíritos, e aí nós nos autoalimentamos, nos retroalimentamos através do bem, através do amor, do próprio progresso, né?
sem perceber, produz frutos de esperança, de bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Ou então, quando a gente estiver consciente, minimamente, e trabalhando no bem, a gente vai automaticamente, ou seja, sem perceber, nós vamos produzir frutos de esperança, de bondade, amor e salvação, porque jamais vamos recuar para contar os benefícios que se faz instrumento fiel. Ou seja, nós não vamos ficar avaliando a quantidade de benefícios que nós recebemos e não vamos nos vangloriar disso. A gente vai continuar servindo fielmente, né? E cada vez mais. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Olha que interessante essa colocação do Senhor Jesus, né? A visão do Pai, ou seja, quanto mais nós enxergamos Deus como Pai, como causa primária de todas as coisas, como inteligência suprema, conforme propõe a questão número 1 do Livro dos Espíritos, mais a gente vai nos ligar, buscar a Deus, né? A visão do Pai é a preocupação obcecante, ou seja, nós vamos nos obstinar em busca da verdade divina, da presença divina, em função do nosso desenvolvimento, né? E vai vibrar isso naturalmente como um filho saudoso, porque nós somos filhos e temos saudades, né? Já dizia o Chico, né, que nós temos saudades de Jesus, até mesmo sem tê-lo conhecido. A maioria de nós não o conheceu, né, pessoalmente, não esteve com ele na Judéia, na Palestina, né? O que significa dizer que nós temos uma saudade por força natural do seu amor infinito por nós, né? Da sua autoridade moral sobre nós, ele que é o governador espiritual do planeta. Nós precisamos compreender isso nesse sentido. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, nós encarnados, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Quer dizer, as obras justificam o obreiro, né? A cada um é dado segundo as suas obras, significa que tudo aquilo que nós fizermos, nós haveremos de receber por aquilo que foi feito. As obras no reino dos céus vai testificar a nossa valia espiritual. As obras no campo do bem vai testificar o nosso progresso espiritual. É disso que se trata, né? Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Mais claro que isso é impossível, né, pessoal? Quem produz coisas para o céu sempre será aquele que produz em benefício do próximo, amando o próximo como a nós mesmos, porque o Senhor fez isso, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Então aí fica muito mais claro o mandamento do Senhor, né? A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Evidentemente, a satisfação do Senhor aqui é diante da pergunta que foi feita, porque daria ensejo a novos esclarecimentos, né? Estes, Simão, disse o Senhor Jesus, representam sementes que dormem, mas são sementes, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, nunca perderemos a nossa essência, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas. As modificações sísmicas, as modificações naturais do mundo físico vão passar por nós, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão. É aquele velho ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Vitoriosos um dia. Então, mesmo que as sementes se atrasem, mesmo que nós nos atrasemos, um dia nós vamos fazer parte dos espíritos puros. Ocorre que isso pode demorar muito e custar muito esforço, porque se eu não acompanhar o progresso da maioria ou de uma grande parte, eu não consigo avançar na condição, por exemplo, de mundo de regeneração.
e aí eu tenho que continuar em mundo de expiação e prova até provar meu valor novamente. Então é preciso acelerar o processo, né? Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Quer dizer, nós precisamos ajudar os atrasados, que é o que está escrito na questão 888A do Livro dos Espíritos, é a recomendação de São Vicente de Paulo. O espírito, esteja encarnado ou desencarnado, nunca pode se esquecer que, assim como à frente dele tem aqueles que o auxiliam e o ajudam a progredir, tem esse mesmo espírito que fazer a mesma coisa para aqueles que estão atrás. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Meus amigos, os atrasados precisam, no mínimo, do nosso exemplo. Se não querem nos ouvir, que nós nos mantenhamos firmes na nossa rota, porque nós seremos vistos por um ou por outro, e alguns seguirão pelo exemplo nosso, porque, como diz Emmanuel, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta, né? Sejamos, pois, sementes que frutifiquem, né? Sementes que deem frutos para o próximo, sempre para o próximo. Lembrando, já que é Jesus no lar, que o nosso próximo mais próximo está dentro do lar, está em nossa casa. É lá que a gente precisa ser bom em primeiro lugar, né? A Maria das Graças escreveu aqui: carregamos mazelas, estamos no mundo de provas e expiações, a prece é nossa, façamos nosso melhor para alcançarmos o mundo de regeneração, sempre, mas com muito equilíbrio, né, Maria? A Márcia, aliás, disse, tem que ser com muito equilíbrio. A Maria das Graças escreveu: a caridade com amor é o caminho da verdadeira felicidade, não tem dúvida. A Elaine, gratidão, São Paulo, muito obrigado, Elaine. Meu pai sempre falava, diz a Sumier, se os olhos não veem o preconceito, veremos o melhor no outro e em nós. A gente precisa ver o outro como o Senhor Jesus vê a gente, né? De que forma ele vê a cada um de nós? Como um espírito puro lá na frente. E ele vai estar trabalhando sempre para fazer com que a gente progrida o mais rápido possível, né? Então, nesse encadeamento da lei de amor, nós vamos socorrer os atrasados ao invés de criticá-los, de acusá-los, de negar assistência a eles quando formos chamados a isso. Ok, meus amigos? Com isso, nós chegamos ao término de mais uma lição, a lição de número 4, comparando o nosso espírito com uma semente que germina, frutifica, germina, cresce e frutifica. Que nós saibamos crescer e frutificar sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muitíssimo obrigado a todos, que o Senhor Jesus os abençoe. Muito obrigado, queridas amigas que interagiram aqui conosco. Deus as envolva, que o Senhor Jesus as abençoe. Que nós tenhamos um grande fim de semana, sempre no bem, e uma semana também muito produtiva para os nossos espíritos e para a seara do Senhor. Muita paz a todos e vamos que vamos, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Um abraço, queridos.